Então, uma boa noite para todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Boa Manuel Maria noite. Silva, Cantinho de Jesus, dando continuidade à Boa programação noite. da casa, ao qual estamos trabalhando o livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, e o livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed. Essa reunião é dividida em duas partes. A primeira parte, vamos até às 20 horas, e a segunda parte, das 20 horas às 21 horas. Lembrando a todos que, através dos nossos sentimentos nesta noite, podemos auxiliar e receber por parte da espiritualidade os benefícios. Por isso, gostaríamos de relembrar a importância de estarem colocando o copo com água e, se possível, uma garrafinha com água, para que a espiritualidade possa fluidificar as águas, os ambientes em que nos encontramos e mantermos a confiança, porque ela também irá aplicar-nos o passe espiritual em cada um de nós, irradiando a todos os corações que nós lemos os nomes no início, e aqui, em especial, a todos aqueles que desencarnaram recentemente e que, de certa forma, muitos de nós, vinculados a esses corações, onde quer que esses nossos irmãos e irmãs possam estar, recebam de forma carinhosa o nosso amplexo, com muito amor, com muito carinho. No livro Justiça Divina, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 9, que traz o título Caídos. Essa reunião pública, onde Francisco Cândido Xavier participava, sempre era lido um trecho da obra Céu e o Inferno. A obra Céu e Inferno, ela faz parte da obra da codificação espírita. É a quarta obra. E dentro da primeira parte, no capítulo 7, Kardec está estudando as penas futuras, segundo o Espiritismo. As penas futuras eternas, segundo o Espiritismo. E há, dentro deste capítulo, o Código Penal da Vida Futura. E na noite do dia 17 de fevereiro de 1961, foi lido o inciso, ou, para quem preferir, a parte do Código Penal do item 10, em que Kardec vai dizer assim: o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes, e a gravidade que experimentamos na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Então, vou ler esse último parágrafo. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Bom, este foi o trecho lido nessa noite memorável do dia 17 de fevereiro de 1961. E o que está nos chamando a atenção dentro
deste inciso de número 10 do Código Penal da Vida Futura, são alguns pontos que a doutrina espírita tem feito nos refletir e que nós precisamos dar uma atenção muito especial. Primeiro, a reencarnação, ou a pluralidade das existências. Segundo a espiritualidade superior, a questão de número 171 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona em que se fundamenta o dogma da reencarnação, a espiritualidade irá responder a ele dentro da justiça divina, da justiça de Deus e da revelação. É importante avaliarmos que os espíritos superiores estão chamando-nos para o estudo da pluralidade das existências mediante os efeitos que vamos observando em nossa vida, tanto quanto no campo amplo da sociedade em que nos encontramos. E vou afirmar mais, que se não houvesse a lei da reencarnação, seria como que impossível explicar as grandes desigualdades que hoje nós temos em nossa sociedade. Emmanuel, na obra O Consolador, através de Francisco Cândido Xavier, vai nos afirmar que as desigualdades sociais é o testemunho verdadeiro da reencarnação. Então, quando Kardec coloca que o espírito, então vejam bem, ele não está falando de alma ou do espírito encarnado. Ele está colocando o espírito. E aí poderíamos levar para duas vertentes. O espírito estando fora do corpo físico e o espírito estando acoplado em um corpo físico, como nós nos encontramos aqui, nós encarnados. Porque não podemos desconsiderar que existem irmãos nossos que estão juntamente a nós, que estão sem um corpo físico. Então, quando ele coloca que o espírito sofre, bom, essa palavra sofre, nós a entendemos o sofrimento e ainda passamos e teremos que passar por certos tipos de sofrimentos ou dores necessárias ao nosso crescimento espiritual, porque a condição planetária, isto é, o planeta que nós encontramos, é ainda de provas e expiações. E é por isso que ele vai colocar justamente aqui as misérias, as vicissitudes que suportamos na vida corporal. Porque essas misérias e essas vicissitudes, elas são consequências de uma causa. Elas são efeitos de algo que as originou. E o que origina as vicissitudes e as misérias? Ampliando na sociedade para as grandes desigualdades que ainda nós temos. No primeiro parágrafo, Kardec já nos responde. O espírito sofre a pena no mundo corporal, quando ele está encarnado, tanto quanto no mundo espiritual, quando ele esteja desencarnado, devido às suas imperfeições. Então, é preciso que cada um de nós aqui busquemos uma autoavaliação.
porque sabemos que não somos perfeitos. Nenhum de nós. Ainda trazemos um campo enorme na nossa intimidade de situações que necessitamos modificar, transformar, melhorar. Isso são imperfeições que ainda colocam-se como grandes obstáculos ao nosso processo de burilamento, de crescimento e de desenvolvimento, de progresso espiritual. Mas vejam bem, temos estudado nas nossas reuniões públicas de terças-feiras o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Kardec, o codificador, extrai do versículo 48 do capítulo 5 de Mateus este ensinamento de Jesus. Sede vós perfeitos. Somos ainda imperfeitos, mas com um potencial para buscarmos o aperfeiçoamento constante. E a cada etapa de nossas reencarnações, ou no intervalo entre uma encarnação ou outra, nós podemos transformar aquilo que não está tão bom em algo que seja bom e útil. Então, neste processo, analisado por Kardec em comunhão com a espiritualidade espiritual e superior, a natureza dos nossos sofrimentos, das necessidades que experimentamos, que são muitas vicissitudes na vida corporal, nós temos condições de avaliá-las, essas vicissitudes, essas imperfeições e essas dores ou sofrimentos pelos quais nós passamos, pela origem. E qual é a origem? Esse é o nosso grande problema. Está aí um dos nossos desafios. Termos a coragem de avaliarmos intimamente. Termos a sinceridade de nos permitirmos fazermos um balanço daquilo que ainda trazemos como obstáculo ao nosso progresso e que necessitamos modificar, renovar, mudar. Bom, mas como eu vou fazer isso, Delano? A chave está aqui. Observe os efeitos pelos quais estamos vivenciando na atualidade. Esses efeitos têm ligação direta com aquilo que os originou. E aquilo que os originou, que estão sendo problemas na minha atual condição, seja ela no campo físico, seja no campo espiritual, eu preciso, então, avaliar que o grande causador somente é eu. E aí que entra justamente a dificuldade de cada um de nós. Nós precisamos ter a coragem de admitir os nossos erros, mas não martirizar ou sofrermos por os tê-los. Por quê? Há um ensinamento de Jesus profundo, em que ele assim nos ensina. Os sãos não precisam, não necessitam de médicos, mas os enfermos. Então, Jesus veio até nós
como o grande médico. Agora vejam bem, o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, dentro do item de número 8, a mensagem do Espírito de verdade, quando ele assim assinala: eu sou o grande médico das almas. Isso é muito importante nós avaliarmos, porque Jesus veio sanar os problemas, não do corpo, mas da alma, do espírito. Porque quando o espírito, quando a alma compreende que nós estamos vivenciando um processo, uma etapa, para progredirmos, para alcançarmos a plenitude da vida, nós vamos compreender que os obstáculos do ponto de vista físico, eles serão pequenos. Mas para entendermos isso, necessário se faz mergulharmos no entendimento da reencarnação. Se não fosse a lei da reencarnação, não haveria justiça. Então vejam bem, se a reencarnação é uma realidade, se a reencarnação é uma veracidade, e se eu estou começando a despertar para ela, nós estamos despertando, porque conhecer ou ter informação não quer dizer que nós já conscientizamos da mesma. É diferente. Então, nós estamos gradativamente incorporando no nosso psiquismo essa lei, a fim de não cometermos os mesmos erros. Porque dentro da reencarnação e dentro de outra lei, que é um mecanismo que faz o aferimento causa e efeito, conforme Jesus ensina, aquele que com ferro fere será ferido. E aí nós observamos a justiça. Então nós não precisamos sairmos por aí levantando bandeiras para digladiarmos com quem quer que seja. Porque a verdade, por ser verdade, se impõe mais cedo ou mais tarde. Todos aqueles que estão brincando com as suas reencarnações, conforme Kardec colocou no inciso 10 do Código Penal da Vida Futura, experimentará as sanções dentro das vicissitudes e das misérias que irão se apresentar, seja na vida corporal, quando o espírito estiver encarnado, tanto quanto na vida espiritual. E aí, Emmanuel, ele vai trazer a lição do livro Justiça Divina em cima deste inciso, intitulado Caídos. Quando ele assim traz para as nossas reflexões: aproxima-te dos caídos para ajudar. Não suponhas, contudo, que eles sejam apenas os companheiros que encontras na estrada, em decúbito, vitimados de inanição ou de desalento. Então, Emmanuel está nos propondo que os caídos não estão somente naqueles que vamos observar pelas estradas. E quando ele fala estrada aqui,
ele está querendo nos dizer dos caminhos que percorreremos, não somente nas cidades, mas na nossa própria existência. E aí ele diz assim: acesta as lentes do espírito, ou seja, direciona as lentes do espírito e surpreenderás os que jazem prosternados ou prostrados, embora garantam o corpo em condição vertical, à maneira de torre inútil. Então, ele está nos afirmando que direcionemos as lentes do nosso espírito, ou seja, termos uma visão mais ampla, uma visão espiritual. E observaremos que muitos corações, até mesmo próximos ao nosso, que estão na vertical, isto é, estão de pé, caminhando, eles estão como que prostrados, como se fosse uma torre que não tem uma utilidade. Entretanto, é preciso compreender para discernir. Há os que caíram amando, sem saber que o afeto insensato os arrojaria nas trevas. Há os que caíram em rijas cadeias, por ignorarem que as flores genuínas do lar costumam viver no adubo do sofrimento. Há os que caíram auxiliando, por desconhecerem que a caridade real pede apoio e renúncia. Há os que caíram por devotamento à dignidade, transformando a justiça em gládio de intolerância. Há os que caíram nos duros freios do orgulho, imaginando-se mais limpos e mais nobres que os seus irmãos. Há os que caíram no fogo das paixões delinquentes, ateado por eles mesmos à própria senda. Há os que caíram nas grades do ódio, por olvidarem que o perdão é o sustento da vida. Então, vejam bem essa frase. Há os que caíram nas grades do ódio por olvidarem que o perdão é sustento da vida. E há ainda aqueles outros que caíram na miséria da usura, como se pudessem comer o dinheiro que acumularam chorando. Cada um deles traz a dor nos recessos da alma por elemento de coração. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeições. Então, o próprio Emmanuel coloca para nós que ele também se inclui. Ainda traz réstias de imperfeições que necessitam ser buriladas. E como ele irá fazer isso? Reencarnando, passando pela prova da existência corporal. Hoje, podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada. E embora tenhamos a obrigação de orar e vigiar, nenhum de nós sabe realmente se irá cair. É uma advertência. Hoje podemos estar bem, mas amanhã, mesmo trabalhando no campo da vigilância e da oração, não sabemos o que nos aguarda, mediante aquilo que amealhamos em passado, no pretérito. Que possamos recolher
todas as bênçãos que o Pai envia a cada um de nós. E sejamos alegres, confiantes, otimistas, esperançosos, buscando sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Então, nós vamos fechar essa primeira parte agradecendo a Jesus, a espiritualidade benfeitora e amiga do Cantinho, e vamos passar para a segunda parte de nossa reunião, onde nosso irmão e amigo Telmo dará continuidade a um dos capítulos do livro Renovando Atitudes. Seja bem-vindo, Telmo. É com você, meu amigo. Obrigado, muito obrigado. Ser chamado amigo do Delano é coisa fina, hein? É coisa gostosa. Boa noite, amigos, queridos. Obrigado, Cantinho de Jesus, pela oportunidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso Pai. Muito obrigado pela chance que temos nessa bela sexta-feira de refletirmos sobre essa nossa caminhada. E é muito bom a gente ter a certeza que os nossos benfeitores, nossa família espiritual, também está presente para nos auxiliar nessa caminhada. Nós queríamos pedir por dois amigos muito queridos. Um é a Maria Geralda de Oliveira, na Rua Volga, 124 Coqueiros, e nosso querido amigo Luiz Kevin Gonçalves, de 17 anos, na Rua Coromandel 144, apartamento 203, bairro da Graça. Que eles estejam aí recebendo, e a gente sabe que está, né, as melhores bênçãos. Muito bem, nós vamos continuar o nosso estudo do livro do Hamed, Psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Estamos no capítulo de número 52, Auto-Perdão. E antes da gente começar, eu queria ler para os amigos a questão número 19 do Livro dos Espíritos. Porque nós estamos, muitas das vezes, em dúvida com relação às questões científicas e às questões espirituais. E na questão número 19, o codificador pergunta: o homem não pode, pelas investigações das ciências, os cientistas, né? O homem não pode, pelos estudos dos cientistas, penetrar em algum dos segredos da natureza? E aí os benfeitores respondem: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Olha que beleza de resposta, clara, para que a gente se coloque numa posição confortável, né? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E aí o codificador comenta essa resposta. Ele fala assim: quanto mais é permitido ao homem penetrar pelo conhecimento nestes segredos, e aí a gente começa a refletir que nós somos pesquisadores, nós somos observadores da vida, nós somos cientistas, porque nós temos nato em nós a característica de descobridores, de querer saber mais. Isso é uma coisa nata de todo filho de Deus, de todo princípio inteligente. Isso faz parte da nossa caminhada. Aprendemos um pouquinho, fazemos arguições a respeito daquilo, consideramos isso, consideramos aquilo, e não paramos de buscar saber mais do que o que está posto hoje. Então, quanto mais é permitido ao homem penetrar pelo conhecimento nestes segredos, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Então, toda vez que a ciência e nós, né, os cientistas e nós, os pesquisadores e nós ficamos sabendo de uma notícia, é motivo de admiração pela genialidade, pelo poder e sabedoria de nosso Pai.
toda vez que a gente souber de alguma coisa que, nossa, os pesquisadores conseguiram isso, é para a gente ficar admirado da potência divina. E é interessante, amigos, que nós vamos tratar hoje de auto-perdão. E se nós vamos tratar de auto-perdão, a gente precisa se basear na sabedoria e no poder de Deus. Porque Ele põe em nós a condição de superarmos todos os desafios. Não é alguns, não, é todos os desafios. Por isso que nós estamos reunidos hoje refletindo sobre os princípios espíritas. Estamos refletindo sobre os princípios do Evangelho. Estamos refletindo sobre como estamos caminhando. Então, toda vez que a gente se admira de nós, resolvemos um problema de forma justa, nobre e boa, nós temos que lembrar disso, que nós temos, vou usar uma palavrinha aqui, né, interessante, que é pedigree. Nós temos um bom pedigree, né? Nós temos uma origem maravilhosa. E aí o codificador continua comentando: mas seja pelo orgulho ou fraqueza, sua própria inteligência o torna muitas vezes joguete da ilusão. Porque nós muitas das vezes colocamos ponto final nas coisas divinas. Nós colocamos ponto final na nossa caminhada. Ah, eu não tenho mais nada para fazer, eu já fiz tudo nessa vida. Ah, eu já estou aposentado, já fiz isso já não cabe mais fazer nada. Ledo engano. Estamos equivocados. Muito equivocados. Porque se Deus permitiu que nós acordássemos na carne ou não, nós temos trabalho a realizar. E esse trabalho é para Deus, primeiramente. Ele conta conosco. Gente, isso é muito gostoso de saber, viu? Saber que Deus conta comigo para transformar o meu lar, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, o meu planeta, o universo. Ele conta conosco. Então, isso é muito enriquecedor, porque a gente começa a entender que nós não estamos soltos. E muitas das vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e fala assim, o que eu vou fazer? E nós necessitamos buscar restabelecermos com as leis divinas. Este é o grande motivo que estamos reencarnados, estamos a caminho da luz. E o codificador termina esse comentário dizendo assim, que nós, os seres inteligentes, os cientistas, amontoamos sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Quando a gente finaliza alguma coisa, a gente precisa lembrar que aquilo que foi momentaneamente aos meus olhos finalizado é o início de um próximo processo. É o início de um próximo processo. Então, o meu dia terminou hoje, eu fiz a minha prece, vou descansar. Eu preciso me preparar para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Eu vou deixar o corpo descansando e vou ter uma outra atividade. Quando chegar de manhã cedo, eu vou voltar ao corpo e vou ter uma outra atividade. E isso vai se perpetuar eternamente para que nós alcancemos melhores condições. E o tempo todo contribuindo com Deus. Então, quando a gente pensa em auto-perdão, que pode parecer uma coisa desconexa, mas o auto-perdão é um processo que Hamed vai trazer para a gente muito amplo. E ele começa a reflexão dele em cima de uma fala de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Paulo, o apóstolo, fala para nós: perdoa aos inimigos. Perdoar
aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Eu falei, Thelma, mas eu não tenho inimigo. A gente tem hora que a gente não faz esse tipo de coisa, passa rapidamente, a gente dá uma olhadinha na nossa vida, eu falei, não, mas eu não tenho inimigo nenhum, não. E aí o Paulo continua sua fala dizendo, perdoar aos inimigos é dar-lhes uma prova de amizade. Será que ninguém nunca me tirou do sério? Será que ninguém nunca fez algum comentário que não fosse agradável e eu não absorvi aquele comentário como uma coisa negativa e aquilo vem me remoendo há muito tempo? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Amigos, hein? Porque muitas das vezes nossas relações que estão em desalinho, elas acontecem exatamente com os amigos, que se tornam ex-amigos e que se tornam obsessores. Processo interessante, né? Os amigos se tornam ex-amigos, se tornam obsessores. Mas isso também acontece conosco. Nós também desagradamos alguém. Nós também desagradamos alguém. E vocês não vão acreditar, amigos. Mas o primeiro que a gente desagrada é o nosso Pai. Quando Ele coloca à nossa disposição o universo inteiro para que a gente tenha condições de ser assertivo. Eu lembrei do prefácio do livro Os Mensageiros, onde o Emmanuel, o livro Os Mensageiros, a psicografia do Chico, né, ditado por André Luiz, mas quem faz o prefácio é Emmanuel. O Emmanuel comenta assim, o benfeitor do livro é o Aniceto, né, um instrutor, e ele fala assim, não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Gente, isso é sensacional. Sensacional. A espiritualidade vem para nos ajudar, mas nós não facilitamos o processo. Quem tiver dúvidas quanto a isso, releia ou leia o livro Os Mensageiros. É difícil para a espiritualidade nos auxiliar. Porque, como diz no Livro dos Espíritos, criamos sistemas em cima de sistemas. Eu tenho certeza que isso é o certo. E aí, quando eu tenho essa certeza, eu me fecho ao auxílio dos benfeitores espirituais. Olha que interessante. Nós pedimos o auxílio. Nós pedimos, nós rogamos, fazemos uma rogativa bonita. Fazemos uma tarefa bonita. Mas na hora que vem o auxílio, eu estou com a cabeça em outra coisa. Na hora que o anjo da guarda, né, nosso amigo, fala carinhosamente em nossos ouvidos, a gente fala assim, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso, não. Que absurdo eu fazer uma coisa dessa, eu perdoar o outro. Que absurdo, ele me ofendeu. É isso que o Emmanuel está falando aqui. Não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. E ele continua falando, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Gente, os benfeitores, os prepostos de Deus, os prepostos de Jesus, querem nos trazer uma colaboração fraterna,
mas nós estamos impermeáveis. Impermeáveis. A gente lê uma página, a gente escuta um estudo, escuta uma live, escuta uma palestra, e a gente só escuta. Só escuta. Não, cumpri meu compromisso de sexta-feira à noite. Em vez de anotar, considerar isso, gravar, marcar isso. Olha, eu preciso estudar isso mais. Então, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é uma obra mecânica. Se eu não tiver receptivo, se eu não tiver atento, não vamos conseguir. E não é por culpa dos benfeitores, não. É porque eu estou refratário a isso. Então, quando a gente começa a pensar nesse auto-perdão, eu tenho que me analisar se eu não estou refratário a analisar o que está acontecendo ao meu derredor. Será que eu estou refratário ao auxílio divino? Será que eu estou refratário? E aí, o Emmanuel finaliza esse parágrafo dizendo assim: claro, portanto, que para recebê-la, a colaboração fraterna, não poderá o homem fugir aos seus imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração, do sentimento. Precisamos limpar para receber a água viva. Se eu não tiver limpo, se o meu raciocínio, se o meu coração não estiver preparado para receber a colaboração fraterna, assistência espiritual, o fruto, a semente vai secar. Eu preciso fazer isso com os meus sentimentos, eu preciso eliminar as barreiras para que o auxílio divino chegue até a minha mente e o meu coração. Lavar o vaso do coração para receber a água viva. E é muito interessante, né, que quando a gente pensa em água viva, a gente lembra lá da mulher samaritana, né, que Jesus oferece, pede para ela água, e ela retruca falando: "Ah, por que pedes água para mim?" Aí Jesus fala assim: se soubesses quem te pede, vós é que me pediria água, e eu te daria água viva. Aí ela fala assim: ah, Senhor, então eu quero essa água, porque aí eu não preciso voltar mais ao poço. Gente, muitas das vezes é isso que a gente quer. A gente quer continuar sentado no sofá. Senhor, me dá água viva, porque aí eu não tenho que fazer trabalho nenhum. Não tenho que fazer trabalho nenhum. Está tudo resolvido, me dá isso. A gente quer conforto. A gente quer falta de atividade. Mas a proposta é outra, amigos. Como bem diz o nosso guia modelo, o Cristo de Deus. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Auto-perdão é um processo trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Eu preciso identificar onde eu estou e aonde eu vou. Esse é o objetivo da doutrina dos espíritos. Esclarecer aos espíritos encarnados e desencarnados o que está acontecendo. E aí o Hamed começa a refletir sobre essa fala de Paulo, no capítulo 10, né, Bem-aventurados os misericordiosos, item 15, ele diz assim: nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores. Olha que interessante. Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Ele está chamando a atenção para o nosso olhar exterior e o nosso olhar interior.
Como é que eu olho o exterior e como é que eu olho o interior? As reações, as emoções dependem desse meu olhar. E o benfeitor continua dizendo assim: em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções. Olha que interessante. Captamos a realidade dos fatos. Não é a cena, não, é a realidade dos fatos. Com nossas mais íntimas, internas percepções. E aí nós desencadeamos, consequentemente, peculiares emoções. Isso gera emoções. O que a gente vê, o que a gente sente, gera emoções, que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Ele está falando que nós, caminhando, vendo uma cena, sentindo isso, sentindo aquilo, nós vamos adaptá-las ao nosso modo de viver. Adaptá-las aos nossos modos de viver. Portanto, diz o benfeitor, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros conceituam como bons, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos, abre aspas, níveis de consciência, fecha aspas, mais profundos. Amigos, o Hamed, ele trabalha as questões psicológicas muito bem. Ele está falando que a gente tem a nossa censura sobre tudo que acontece. A nossa autocensura sobre tudo. Nós censuramos as coisas. E censurar é o quê? Olhar e colocar os nossos achismos em cima disso. Não é? É determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturada em nossos níveis de consciências mais profundos. Então, a nossa censura, ela acontece pelo que eu já vivi. Eu vou lá no meu íntimo, nos meus saberes, nos meus achismos, e com base nisso, eu censuro aquela cena, aquele comportamento, aquela situação. Ele continua dizendo: toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós. Toda e qualquer postura que nós tivemos, que nós temos. Como é que é a minha postura com o marido? Como é que é a minha postura com a esposa? Como é que é a minha postura com os filhos? Como é que é a minha postura no trabalho? Como é que é a minha postura na sociedade com os vizinhos? No trânsito? Como é que é a minha postura? Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração. Se eu analiso meu íntimo e ali tem coisas que coadunam, são iguais àquilo, eu fico satisfeito ou eu me frustro. Eu posso ficar contente ou ficar e me sentir culpado. De perdão ou de punição, olhando a mesma cena. De acordo com, abre aspas, código moral, fecha aspas, o meu código moral. Porque nós todos temos um código moral. Não é verdade? Todos nós temos um código moral. Falei, não, o jeito de andar é assim, o jeito de andar é assado, o jeito de sentar à mesa é assim, o jeito de falar é assim, o jeito de responder é assim, o jeito de dirigir é assim. Meu código moral. Modelado na intimidade de nosso psiquismo. O que eu angariei ontem, anteontem e nas minhas várias vivências. E aí o Hamed fala, né? Continua dizendo para nós, esse, abre aspas, julgador interno, fecha aspas, nós, julgadores internos, né?
esse julgador interno foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis. Também com os pais atuais. Olha que interessante. Então, a forma que o Telmo está aqui presente hoje para vocês está o acúmulo das minhas vidas incontáveis, das minhas existências incontáveis. Existências incontáveis. Então, eu sou fruto disso. Essa é a minha melhor versão. Olha como é que eu cheguei. A minha caminhada me trouxe até aqui. Acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis. Também criamos esse julgador com os nossos pais atuais, porque nós trazemos muito do que aprendemos com os nossos papais, nossas mamães, com os ensinamentos de professores. Com os ensinamentos de professores. Quantos de nós não nos comportamos como os professores, como o chefe, como o diretor da empresa? A gente absorve aquele comportamento que a gente se encanta e a gente conduz a vida dessa forma. Com líderes religiosos. Líderes religiosos. Né? A gente escuta, lê uma fala que dizem que é de Gandhi, que é de Buda, né? Que é de Martin Luther King, né? Do Chico, do Emmanuel. Não é assim? Nós buscamos isso. Até com o médico da família, diz o Hamed, nós também acumulamos. Com as autoridades políticas de expressão e com a sociedade, enfim. Então, gente, olha que interessante que o Hamed está trazendo. Eu estou trazendo para a gente que nós analisamos todos esses comportamentos, julgamos esse comportamento e alguns nós trazemos para dentro de nós. Não é isso que nós fazemos? Nós somos o acúmulo desses conceitos que vimos. E ele continua dizendo assim, também de forma sutil e quase inconsciente, no contato com... Olha só que interessante, hein? Também de forma sutil e quase inconsciente. Aí aqui a gente vai abrir um parênteses. Sabe aquela série que a gente gosta de assistir na Netflix? Sabe aquelas temporadas que a gente, né, passa a tarde assistindo e tudo? Olha só que interessante que ele vai falar sobre. Ele fala assim, também de forma sutil e quase inconsciente, acumulamos no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições assimiladas dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida. Os amigos têm noção de que a gente mergulhar na vida de um programa e assistir aquilo 5 horas, 6 horas, aquilo passa despercebido, não fica nada gravado no meu íntimo? Não fica nada gravado? A gente não começa a se comportar como fulano e beltrano, a pensar como fulano e beltrano, em analisar as coisas como fulano e beltrano daquela temporada? Porque a gente, muitas das vezes, se identifica com um dos personagens. A gente gosta. A gente até ama. Não consegue viver sem mais. E aí ele fala isso. Convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Gente, e aqui quando ele fala em realidade perfeita, a gente precisa começar a pensar qual a realidade que é perfeita. Não é a realidade do Telmo. Não é a realidade do Telmo. A realidade perfeita é a vivência que o Cristo trouxe. Essa é a realidade perfeita. Então, nós precisamos balizar o nosso julgador interno, como bem diz Hamed aqui, com base na caminhada do Cristo. E isso, amigos, desconforta todos nós. Isso desconforta. Faz com que a gente se sinta incomodado.
Primeiro, porque a gente muitas das vezes usa de desculpa falar que nós ainda não somos Cristo, que nós não temos condições, nós nos escondemos atrás disso. Mas nós não sabemos o que é bom do que não é bom? Nós já sabemos isso. Nós já não escutamos do Evangelho, já lemos o Evangelho, ele falar para nós que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais? Nós já escutamos isso. Vou preparar-vos lugar. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos o recurso que o Pai nos envia, a providência divina, e criamos um sistema nosso de vida. Nós criamos um sistema nosso. E muitas das vezes a gente tira a realidade perfeita de Jesus do nosso dia a dia. Olha o que a gente costuma realizar em nossa vida. Criamos um sistema em cima dos nossos achismos. Para isso, amigos, para resolver isso, para que isso não aconteça, é que o Cristo veio. Ele veio com esse objetivo. Ele veio para trazer para a gente uma nova forma de viver. Ele veio trazer o pensamento de Deus. Pensamento de Deus. Ele veio trazer para a gente uma vivência, uma realidade. Qual que é a realidade que o Cristo trouxe para a gente? A imortalidade da alma, a vida futura, a perfectibilidade. Sede santo como é santo o vosso Pai. Olha o que é esperado de nós. A perfectibilidade. Mas nós estamos buscando o ilusório ainda. E como nós ficamos felizes em ter as coisas que vão acabar, em vez de buscarmos as coisas que não vão acabar. Né? E aí o Hamed continua dizendo para nós assim, que essa, abre aspas, consciência crítica, fecha aspas, essa consciência crítica que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando ou autoaprovando, influencia a criatura a agir do mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a quando não se comportava da maneira como aprendeu a ser justa e correta, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto, quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes. Então, a consciência crítica, ela julga e cataloga nossos feitos. Nós fazemos isso. E essa catalogação que a gente faz, ela pode ser necessita ser uma autocensura ou um autoaprovamento, uma autoaprovação, que influencia a criatura. Gente, influencia a nós. E aí a gente fica naquela coisa de, quando a gente era criança, será que eu estou fazendo certo para agradar papai? Será que eu estou fazendo certo para agradar mamãe? Ah, se eu fiz errado, então eu vou receber a punição. E eu fico com medo. E a proposta do ensinamento do Evangelho e da doutrina espírita é de nos propiciar conhecer cada vez mais. É claro que a gente tem que ter um medo crítico de repetir os mesmos enganos. A gente tem que ter medo disso, sim. Poxa, semana passada eu estacionei o carro daquela forma e tomei uma multa. É um absurdo, mas lá tem uma placa. Aí hoje, essa semana, eu vou estacionar o carro. Olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, não vou deixar o carro no mesmo lugar. Então, nós precisamos ter uma consciência crítica de que eu preciso melhorar. Todo dia eu preciso melhorar. Eu já falo isso há muito tempo.
ser um bom filho, filho de Deus, viu, gente? Ser um bom filho de Deus. Ser um grande irmão do Cristo. Aprender o que ele traz para a gente. Ser um bom funcionário, ser um bom patrão, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom vizinho. Cada dia eu tenho que melhorar essas relações. Né? E aí o Hamed continua dizendo para a gente assim, a gênese do não perdão, o início do não perdão, a si mesmo, está baseada no tipo de informação e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução de nossa existência de almas imortais. O início do não perdão, olha o que ele está falando. Ele está falando que a gente chega numa fase que a gente para de se perdoar. Está baseada no tipo de informação e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução de nossa existência de almas imortais. Amigos, e aqui a gente pode se perguntar, Deus tem um interesse que a gente não cresça? Deus tem esse interesse? Será que esse é o objetivo dele? Será que ele coloca as coisas na nossa vida para que a gente caia? Será que esse é o objetivo divino? Será que esse é o objetivo de Jesus? Claro que não. As coisas acontecem na nossa vida para que a gente se fortaleça, para que a gente domine aquela situação, para que a gente se comporte com amorosidade, com misericórdia, com caridade dentro daquela situação. E isso vai se repetir na nossa vida, gente, durante essa próxima semana, tá? Preparem-se. Durante essa próxima semana vão acontecer situações em que nós vamos ser chamados a agir como Jesus reagiu. Precisamos reagir como Jesus agiu. Porque muitas das vezes, gente, a gente tem reagido e não agido. Qual que é a diferença de um e do outro? A reação é o automatismo. A reação vem lá do meu tempo, lá de trás. Agora, o agir é a base do ser inteligente. Porque nós olhamos para aquela cena que a gente até já sabe o que vai acontecer. Não, fulano deixou aquele copo em cima da pia sujo, deixou a toalha, o vizinho fez isso, o chefe fez aquilo. A gente já sabe que aquilo é uma pegadinha. A gente já sabe que aquilo é para que a gente perca o nosso controle. E aí, se a gente tem reagido tanto, reagido em todo mundo da casa, todo mundo do trabalho sabe, quer ver o show da vida? Fulano vai fazer um barraco por causa de um copo. Vai fazer um barraco por causa da toalha. Vai fazer um barraco porque a vaga está ocupada. A pegadinha está posta para nós. E como é que a gente vai agir? Aí é que vem o evangelho, aí é que vem a doutrina. Nesse momento, nós precisamos agir como Jesus agiu. E não é fácil. É trabalhoso. Porque a gente tem que engolir o homem velho. A gente precisa engolir o homem velho. Precisamos engolir a autocrítica. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade, de acordo com os nossos valores, crenças, normas e regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo, conforme seu país, o sexo, a raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Nós podemos experimentar isso tudo. Culpa e condenação. Perdão e liberdade. De acordo com o ambiente que nós estamos vivendo. Ele influencia as nossas crenças, os nossos sistemas que a gente adota. Entendemos, assim, que para atingir o auto-perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser.
Olha que interessante o que o Hamed propõe. Conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Entendemos, assim, que para atingir o auto-perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser. Gente, isso é muito interessante, porque nós nos achamos certos, não achamos? Nós não achamos corretos? Nós nos achamos assim, bonitinho, né? Nossa, mas eu sei me comportar em todas as situações. Eu não sei nem para que eu reencarnei. Não tem um momento que é assim, está tendo algum engano, que eu sou uma pessoa tão boa. Será mesmo que Deus se enganaria nesse processo? E aí vem a luz que a doutrina espírita coloca, que se nós estamos reencarnados, muitas das vezes nós imploramos para poder voltar à carne. E nós retornamos à carne, ao mundo, com tarefas a cumprir. Tarefas. Nós estamos aqui a trabalho. Nós não estamos aqui a passeio. Mas o que nós fazemos? Nós achamos um jeito de transformar esse passeio num lazer. E aí a nossa casa física ela é constituída de locais de prazer. A churrasqueira, o barzinho, televisão, a sala. Não é assim? A gente cria dentro de casa ambientes de prazer, esquecendo que nós estamos aqui a trabalho. Nada contra, viu, gente? Nada contra. Mas nós estamos aqui fazendo uma análise espiritual. Nós estamos aqui conversando de espírito para espírito. Será que os grandes irmãos que vieram nos dar exemplo, eles tinham todo esse luxo que nós temos dentro de casa? Ele está falando aqui, como é que é? Reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior. As leis da vida superior. Então, mas eu estou estudando, estou fazendo a pós, estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, mas isso é referente à vida superior? É isso que eu tenho estudado? Eu tenho me devotado a estudar essas leis? Eu tenho me devotado a realizar essas leis? E aí me veio à mente a lição que está lá no livro A Vida Escreve, do Eurípides Barçanufo. Não sei se vocês já viram, tem até um videozinho falando que o Eurípides Barçanufo ele vai tirar um cochilo e durante esse cochilo ele acontece um desdobramento. E os benfeitores levam ele para cima, né, para um lugar muito lindo. E ele chega nesse lugar e ele vê um vulto. E aí ele se aproxima desse vulto. Quando ele chega próximo desse vulto, ele percebe que é o Cristo. E aí, quando ele repara mais um pouquinho, ele percebe que o Cristo estava chorando. E aí ele pergunta: Senhor, choras pelos que estão na terra? Pelos que estão sofrendo? Jesus não responde. Aí ele aguarda um pouquinho e refaz a pergunta: Senhor, por que choras? A coisa lá embaixo está tão complicada assim? Aí Jesus olha para ele e fala assim: Eurípides, eu choro por todo aquele que conhece o Evangelho e não o pratica. Dá para chorar, não dá? Eu choro por todo aquele que tem a faca e o queijo na mão, o Evangelho, sabe das leis, estuda a doutrina, participa disso e não pratica. E aí
quem conta essa lição para a gente é o Hilário Silva, lá no livro A Vida Escreve. Ele fala que Eurípides acorda e não mais para de trabalhar. Não mais para de trabalhar. Sem lazer. Gente, a gente adora falar de Paulo, a gente adora falar do Chico, mas a gente esquece a quantidade que eles trabalharam. Incessantemente. Incessantemente. A gente gosta de falar as frases dele, a situação dele, os casos dele, mas esses homens trabalharam de sol a sol. De sol a sol. Eles fizeram um reexame deles e falaram assim, olha, eu vim aqui cumprir as leis da vida superior. Eu não vim aqui a passeio. Gente, passear é depois que a gente deixa o corpo. Aqui, nós precisamos de Uber, nós precisamos de carro, nós precisamos de IPTU, nós precisamos de pagar aluguel, nós precisamos disso tudo. Quando a gente termina o serviço, a gente volta lá para cima e a gente não tem despesa com essas coisas. Mas a gente quer ficar aqui sentindo dor de dente, flacidez, cabelo branco, né? A gente curte essas coisas. Que ideia é essa, nossa? Vamos cumprir o nosso processo, vamos cumprir o nosso trabalho e vamos voltar logo para a pátria. E vamos acabar com esse sofrimento. É isso que o querido Hamed está colocando para a gente. Acorda, Telmo. Paulo fala isso também lá em Efésios. Acorda tu que dormes. Desperta tu que dormes. Porque nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Recomendo aos amigos o capítulo 23, 24 e 25 do livro Os Mensageiros. A oração de Ismalha, a prece de Ismalha. Vocês vão ver lá que eles fazem uma prece linda, maravilhosa. O galpão estava lotado, mais de 1.900 irmãos dormindo. Desencarnaram, e estavam lá dormindo. E aí eles fazem aquela prece maravilhosa, apenas 2 acordam. 2 de 1.900. Ou seja, muitas vezes a gente faz a prece, mas não tem recepção disso. Não é recebida por nós. E aí o Hamed continua dizendo, né? Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Olha que interessante. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Muitas das vezes nós queremos ser perfeitos, não é isso? Como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Gente, perfeição absoluta só Deus. Uma das grandes fontes de autoagressão é querer que a gente transforme-se em santo de um dia para o outro. O processo é trabalhoso. Eu vou melhorar isso hoje, amanhã eu vou melhorar mais um pouquinho. Esse é o processo, porque senão vira uma autoagressão. Aliás, diz o benfeitor, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura. A exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura. O jeito como eu arrumo a cama, o jeito como eu faço a comida, o jeito como eu limpo a casa, o jeito como eu vou para o trabalho, o jeito como eu faço barba, o jeito como eu faço isso, exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesmo. Se eu não tiver aquilo no café da manhã, eu não sou feliz. Se eu não tiver isso, assim, 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 se meu carro não tiver assim, se minha casa não tiver assim, eu não sou feliz. É uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidas por pais perfeccionistas à criança, ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente essa criança se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Olha o que um pai perfeccionista causa ao filho.
Olha que coisa complicada. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana, nos sentimos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Quando esperamos perfeição em tudo. Tudo tem que ser do meu jeito. Eu tenho um padrão. Todo mundo tem que seguir meu padrão. Todo mundo tem que me satisfazer. Não tomar consciência de nossas limitações e é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos. Afirmam as pessoas, abre aspas, recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação, fecha aspas. Olha, a pessoa cobrando de si a perfeição. O que ela fala? Recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Outra, tenho raiva de mim mesmo por ter aceito tão facilmente aquela mentira. Outra, deveria ter previsto esses problemas atuais. Buscar a perfeição, gente. Deveria ter previsto esses problemas atuais. Exigência de si mesmo. Isso causa dor na gente. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele me mudaria. São maneiras, diz Hamed, de expressarmos nossa culpa e o não perdão a nós mesmos. Exigências desmedidas atribuídas às pessoas perfeccionistas. O perfeccionista ele faz esse tipo de cobrança para ele. Para ele, gente, o perfeccionista não se deixa ficar em paz. Os viciados em perfeição, gente, olha que interessante. Perfeição, aquele que busca perfeição é um viciado também. Olha que tipo de vício que o Hamed traz para nós. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor. E, portanto, rejeitam quase tudo o que os outros fazem ou fizeram. Nada está no padrão do Telmo. O Telmo é muito exigente. Nada está no padrão dele. A pessoa se esforça, isso, aquilo, faz o máximo dela. Para mim, isso não presta. Não ficou bom. Não ficou bom. É o perfeito, a pessoa que busca perfeição, viciada em perfeição. Não aceitam suas limitações, esse perfeccionista, e não enxergam a perfeição em potencial. Nós estamos a caminho da perfectibilidade. Não enxergam a perfeição em potencial, que existe dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. Gente, aqui o Hamed traz para a gente uma informação primorosa. Ele está falando para nós que o crescimento, o desenvolvimento nosso tem que acontecer de uma forma natural, com quedas e acertos, com equívocos e acertos, de forma natural. Mas eu preciso estar consciente disso. Não é deixar a banda me levar, a multidão me levar. Não, não é isso, não. É um ser consciente das leis divinas. Esse processo é gradativo e constante. Gente, isso é uma técnica de Deus. Assim é que nós vamos nos melhorando. Feliz, bem-aventurado, aquele que conhece as leis divinas e busca praticá-las o dia todo. E aí o Hamed continua dizendo: a desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Eu tenho que me aceitar desse jeito, mas eu tenho que buscar ser melhor. Não é ser perfeito, não. Ser melhor. Dentro do que a vida propõe para mim hoje. Hoje. O que essa noite a vida propõe para mim hoje? Eu vou ser melhor.
vou ser melhor no jeito que eu vou arrumar as coisas, no jeito que eu vou conversar com o outro, no jeito que eu vou ouvir o outro, no jeito que eu vou olhar o outro. Somente a autoaceitação, diz Hamed, nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano. Ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Não espere do outro, não, porque tem hora que o outro não está preparado para isso. O perdão concede a paz de espírito. Gente, isso é gostoso. O perdão concede a paz de espírito. Falar para o outro, eu te perdoo. Ouvir do outro, eu te perdoo, traz uma paz. Porque você não vê aquilo mais como uma coisa impossível, e sim como uma coisa boa. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém. Eu só te perdoo se você fizer assim. Eu só te perdoo se a partir de hoje você nunca mais fizer desse jeito. Não, não é isso, não. Precisamos respeitar o propósito de vida de cada um. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu, a individualidade. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Respeito, amor, respeito pelo outro. O outro é desse jeito, porque ainda não aprendeu isso. Eu sou desse jeito, porque eu também não aprendi isso, mas eu aprendi isso. Então, se eu aprendi isso no Evangelho, eu tenho que aplicar na minha vida. Preciso aplicar na minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito. Estabelecer padrões de comportamento para os outros é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual. Eu tenho condição de criar padrão para os outros? Eu tenho condição disso? Espiritual, ainda mais? Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje, e qual é nossa determinação de buscar nosso processo espiritual. E ele finaliza dizendo para a gente assim: eu estudo, o texto em estudo, perdoar os inimigos e pedir perdão para si mesmo, quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Adaptemos o excesso, a colocação do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntando-nos, olha como é que a Hamed finaliza, precisamos nos perguntar, por que, se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo para uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor? E assim, possamos perdoar-nos. Como é que nós vamos poder fazer isso se a gente não tiver o bom olhar para o outro? A lição é cumprida, viu, gente? E eu agradeço demais os ouvidos dos amigos pela essa oportunidade. Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Se tiver alguma